Olá pessoal, meu nome é Rômulo Marques e mais uma vez nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre experiências da vida que tendem a torná-la um pouco menos amarga, dura, tornar as nossas vidas um pouco mais doces, não no sentido de fecharmos os olhos e vermos a realidade que muitas vezes está ao nosso lado, mas aprendermos uma maneira de encará-la de forma diferente, maneira não só a nos fazer crescer, mas também a fazer crescer quem conosco caminha. E hoje me recordo de uma experiência muito significativa que tive quando conheci um grupo de pessoas que morando nas ruas, isso há alguns anos, me lembro bem que um dos integrantes daquele grupo chegou e quando ele chegou, estava um pouco embriagado, fazendo alguma graça com os colegas, empurrando outros, e aí aquilo criou um clima ruim, bem no momento em que estávamos ali perto. E bem nessa hora, ele tropeçou, caiu e machucou, teve um corte bem profundo assim na região do tórax. E me lembro que na hora, alguns colegas que estavam sentados ali disseram: larga aí, deixa de qualquer jeito. E claro que todo mundo se assustou porque queria ajudar, né? Porque viu ali que realmente tinha sido uma pancada mais grave, um corte mais grave. E um dos moradores que lá estavam levantou-se e começou a levantá-lo e ajudá-lo naquela percepção assim de cuidado. E aí os colegas então, né, todo mundo se mobilizou de alguma forma, pegou alguma coisa para ajudar, mas alguns colegas, né, que estavam ali gritaram, falaram assim: larga aí, para que vai mexer com isso? O para quê? Por quê? E aquele senhor que tomou a iniciativa também lá disse: eu não sei por quê, mas a gente tem que ajudá-lo. E aí começou a tratá-lo e cuidar, e logo mais ainda alguém perguntou: o que a gente ganha com isso? E ele então respondeu, cuidando daquele colega ali em situação grave: não ganhamos nada com isso. E continuou a fazer o trato, de repente já tinha alguém ali que tinha uma faixa, e aí um colega que viu a situação foi lá e colocou no próprio carro, levou para o hospital naquela ocasião. E depois de passado o susto daquele momento, os que ali permaneceram, dentre eles eu também havia ficado naquela ocasião, para cuidar do grupo que estava ali, me lembro que ficamos nos perguntando e falando entre nós, né? Porque aquele senhor que havia levantado de pronto para ajudá-lo, nada disse aos colegas na sequência. Não os repreendeu, não lhes deu lição de moral, não disse absolutamente nada. Simplesmente sentou-se ao nosso lado e continuou a conversa, ainda nos dizendo: tomara que ele se recupere logo, né? Que Deus o recupere para que ele possa estar bem logo mais. E mais nada. Aquilo fez a gente pensar com tanto carinho, porque ele realmente chegou ali causando um tumulto, causando uma barbárie naquela hora, gritando com as pessoas. E aquele homem teve um sentimento de misericórdia tão profundo, porque viu a tragédia, viu a situação dura que aquele outro homem vivia e se dispôs a ajudá-lo. E a primeira pergunta: para quê? E ele então dizer: eu não sei, só sei que ele precisa de ajuda. Aquilo nos deu uma sensação tão real de que esse que doa, né, a misericórdia de verdade, ele dá sem esperar mesmo receber nada, porque ele de alguma forma já sente que ganhou, ele se sente maior pelo simples gesto de fazer. Ele não espera mais ter. Está aí talvez aquela ideia, né, que se fala muito do ser e do ter. Está aqui uma figura que certamente já descobriu o que é ser em detrimento do ter. E ainda acrescenta, quando alguém, né, ali no fundo, outra pessoa ainda pergunta, né, e a gente vai ganhar o que com isso? E ele responde muito tranquilamente: nada. Na certeza de que certamente algo material, não estariam mesmo disputando ou pretendendo ganhar nada. A atitude caridosa, misericordiosa, ela não é um fim, é um meio, né, para se alcançar essa chamada misericórdia, né? Jesus bem falava isso ali no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Talvez esse homem já tivesse a noção exata de tanta ajuda que tenha recebido, ainda na situação complicada de vida em que estava. A sua tarefa era servir, ajudar de alguma forma, sem esperar absolutamente nada em troca. Imaginemos aqueles que têm condições de auxiliar sem esperar nada em troca. Colaborar com aquele miserável
não só o miserável financeiro, mas o miserável muitas vezes psíquico, o miserável de riquezas espirituais, a pessoa que está perdida, está do nosso lado muitas vezes. O problema não é matéria, mas o problema às vezes é a essência. Aquele que está nessa condição de miserabilidade, será que ele não também? Nós não podemos auxiliá-lo de alguma forma, tentando tornar a vida menos complexa, menos dura nesse sentido? Alguém poderia olhar para essa pessoa e dizer assim, mas é uma pessoa boa demais, fora da curva, né? E eu me lembro bem que não teve nada da vida e ainda assim se propõe a ser bom. Me lembro de C.S. Lewis, que menciona em uma de suas obras que algumas das maiores misericórdias de Deus na vida dele foram os nãos. Foram exatamente os nãos que lhe deram a oportunidade de então se sentir amparado, protegido, socorrido por tantos que estavam ao seu redor, e assim ele, entendendo, se propôs também a fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a ele também. Então que hoje nós possamos pensar no doce de leite e vida, o quão misericordiosos estamos sendo, o quanto estamos efetivamente ajudando, mesmo aqueles que nos atrapalham, nos prejudicam, de alguma forma tentando fazer por eles aquilo que gostaríamos que nos fizessem também. Se ainda estamos caminhando nesse sentido, já é um primeiro passo. Se estamos absolutamente fechados a qualquer possibilidade de ampararmos, levarmos um tanto de socorro, porque não receberemos nada em troca nesse sentido, nada no aspecto material, mas tão somente a bondade das pessoas na sequência, então talvez seja a hora de repensarmos o mundo em que vivemos, duro como é. Talvez seja muito responsabilidade nossa ainda, se não estivermos prontos a de alguma maneira servir e auxiliar as pessoas. Eu me recordo bem daquela noite e deixo aqui a todos o simples recado. Quando a oportunidade bater à nossa porta, que estiver ali ou que buscarmos a chance de ajudarmos alguém, que façamos, não por nada, talvez sem saber o porquê, mas que possamos ajudar da maneira que nos convier ou que tivermos condição de fazê-lo sem perder a oportunidade. Uma boa semana a todos e um abraço.